Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Como é que vai? Como tem passado? Nós estamos aqui agora para realizar o vídeo de correção das atividades do nosso PET volume 3, nas semanas 1 e 2. Nós falaremos nas atividades dessas 2 semanas sobre o mesmo assunto, fake news. E por isso, então, nós estamos gravando um único vídeo para realizar a correção dessas 2 semanas, tudo bem? Então, nós vamos iniciar aqui agora com esse assunto. Você já ouviu falar de fake news? E aí, o primeiro parágrafo nos diz que um estudo da Universidade de Stanford revelou que a maioria dos estudantes não conseguiu distinguir a diferença entre as chamadas notícias falsas e notícias reais. Inclusive, aqui no Brasil, a matéria já virou disciplina em algumas instituições, como uma ação para fornecer as habilidades de letramento digital. Então, agora o PET pergunta: como você sabe se uma fonte de notícias é confiável? Bom, a fonte de notícias, para que você consiga discernir se ela é de fato confiável, você precisa conhecer a procedência da fonte. Você precisa pesquisar quem é a equipe responsável por tal publicação, quem é que está publicando esse assunto. Você também pode verificar, inclusive, se a notícia foi publicada em outros meios de comunicação. Se é uma notícia em que você não achou mais nenhuma outra referência sobre ela, já é um ponto para se questionar a sua veracidade, né? Próxima atividade pergunta: de onde você tira suas notícias? Bom, essa é uma pergunta pessoal, mas há aqui então alguns sites renomados de jornalismo como sugestão para essa resposta. Talvez você também pesquise nesses sites. O G1, tá difícil, não tá, meninos? Desculpem aí. O g1.globo.com, notícias do portal da UOL, ou então o jornal chamado Estadão, é o estadão.com.br. São sites em que nós não precisamos ter dúvida quanto à veracidade das informações apresentadas nele. Quais fontes você utiliza? Essa aqui é pessoal, bem pessoal, né? A título de exemplo, eu utilizo essas que eu citei aí na questão 2, bem como alguns canais de jornalismo confiáveis no YouTube. A pergunta 4 é: o que você acha da frase "Ah, deve ser verdade, porque eu li na internet"? E nós já ouvimos, né? Algumas pessoas falarem assim. Bom, essa é uma afirmação repleta de ingenuidade e ela se torna, inclusive, preocupante, meninos. Por quê? O leitor... Peço desculpa pelos erros que estão aparecendo aí na tela. O leitor deve possuir bom senso, bem como um senso crítico ao se deparar com uma notícia e principalmente no momento de passar essa notícia adiante, de levá-la a outros. Número 5. O que você entende por notícias falsas? E aí pede para que você pense em algumas palavras-chave que você associa a uma notícia falsa. Bom, notícia falsa é aquela que relata mentiras disfarçadas de verdades, com o objetivo de enganar e até mesmo manipular o leitor. Algumas palavras-chave seriam fake news, ironia e bem como várias outras que vocês podem pensar. Então, essa era a semana 1. Aqui nós encerramos 5 questões bem simples e bem objetivas. Iniciando agora a semana 2, então, ainda sobre o mesmo tema, de onde você tira suas notícias? Por que existe uma preocupação crescente em torno de sites de notícias falsas? Bom, aqui tem um texto sobre o que são fake news e explica aí o significado da palavra fake news para vocês, tá certo? Daí a pergunta, inclusive fala também sobre como que essas fake news são criadas. Como que alguém com o objetivo
de mostrar, de influenciar outros, faz uma fake news. Aí a pergunta da questão 2. Considerando a reflexão trazida pelo texto e seus conhecimentos anteriores, verifica-se que: letra A, muitas pessoas estão se especializando em assuntos por meio das redes sociais. Bom, o texto não falou nada sobre isso e, além do mais, essa opção não é verdadeira, né? Porque rede social não é um meio para você se especializar em nenhum assunto. Rede social é nada mais que uma plataforma de interação entre pessoas. O objetivo de uma rede social nunca foi trazer algum assunto especializado, não é especializar ninguém em nenhum assunto, ok? Letra B. A prática de espalhar fake news é recentemente promovida pelas mídias? Na verdade, é uma prática relativamente nova, sim. Então, a questão B está correta. E a letra C diz: as pessoas compartilham informações sem verificar as fontes, acelerando a propagação de fake news. Também está corretíssima, porque as pessoas, em sua maioria, não procuram saber de onde veio a notícia. Acha que é impactante, acha que outras pessoas precisam ouvir e saber daquilo, e indiscriminadamente vai lançando em grupos e mais grupos. De repente, o que era uma mentira se torna uma verdade. Então, nessa questão, nós podemos assinalar a letra B e a letra C como alternativas corretas, ok? Número 3. Você concorda com a afirmativa abaixo e comente. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos, sem nem ao menos checar de onde partiu aquela notícia. Aqui pergunta, meninos, se você concorda. Então, é pessoal. Mas eu creio que essa opinião é quase que geral, porque sim, isso realmente acontece. Inclusive, eu até deixei aqui uma sugestão de resposta que vocês podem colocar. Algo bem genérico, não expressa opinião pessoal minha, de forma nenhuma. É o que vem acontecendo com essas fake news atualmente. Olha, muitas pessoas são alcançadas em pouquíssimo tempo com a publicação de redes sociais, mas não verificar a procedência de tal notícia coloca em risco quem a lê, além de expor a própria pessoa que compartilhou uma notícia falsa. No momento em que você deixa de prestar atenção em o que você está compartilhando e manda indiscriminadamente, você está se tornando como que responsável por aquela notícia. Você está propagando uma mentira, em outras palavras, né? Então, nós devemos ter bastante cuidado, bastante cautela com o que você lança, com o que nós lançamos em redes sociais, com o que nós passamos adiante. Número 4. Você considera que as notícias falsas podem influenciar as crenças das pessoas ou mesmo as eleições presidenciais? Novamente, é uma pergunta pessoal e aí você vai dar a sua opinião. Geralmente, uma notícia falsa pode, em pouco tempo, se tornar uma grande difamação ao caráter de uma pessoa inocente, ou ainda pode tornar alguém com um mau caráter querido por inúmeras pessoas. Aqui tem um errinho de digitação. Isso pode repercutir, inclusive, em eleições para governantes, ok? Então, a próxima questão pede para nós lermos essa charge aqui, olha. Notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. E aí a pergunta, a charge diz o seguinte: mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria? Isso aqui é um discípulo, né? Perguntando aí para o seu mestre. E aí o mestre responde para ele assim, ó: para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais. O primeiro passo para encontrar a sabedoria é parar de acreditar em tudo que se lê. Daí a pergunta 5 diz assim: a informação apresentada pelas charges é apresentada pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Nessa charge podemos afirmar que
Bom, a alternativa correta é a letra C, onde diz que a charge critica o fato das pessoas basearem suas informações nas mídias digitais. Isso aqui é uma crítica com um fundo de humor para que pessoas deixem de prestar atenção e tomar como verdade tudo que lê aí nas redes sociais, nas mídias digitais, ok? As alternativas A, B e D estão incorretas. Vocês podem fazer a análise com mais tempo aí de cada uma delas, tá? Agora, número 6, pede para nós assinalar aí sobre as charges o que é incorreto. Qual é a afirmação incorreta sobre charges? Bom, a afirmação errada é a letra A, que diz que as charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Na verdade, isso aqui está errado. Por quê? Gênero textual é tudo aquilo que contém um texto. E o que é um texto? É tudo aquilo que é usado para comunicação, seja linguagem escrita, falada, linguagem verbal, linguagem não verbal. Então, o fato de a tirinha ter uma linguagem não verbal não a desclassifica como gênero textual. Ela é sim um gênero textual, ok? E aí aqui pergunta pra gente, na letra B, aliás, diz o seguinte: as charges são consideradas um gênero textual que explora a imagem, as palavras e o humor. Corretíssimo. Letra C. A charge é comumente utilizada com a intenção de fazer críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor. Também está correto, ok? O número 7 diz assim pra gente: o título da charge acima é: notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras. A proposta agora é: com base nos conhecimentos adquiridos, redija um texto ou faça uma charge sobre como identificar se a notícia é verdadeira ou se é fake news. Então, isso aqui é pessoal, você vai fazer um texto, não precisa se preocupar em colocar um texto longo, demasiadamente grande, não. 2 parágrafos explicando com suas próprias palavras sobre como identificar se a notícia é verdadeira ou não, tudo bem? Se você não quiser fazer texto, pode fazer uma charge, ou ainda você pode fazer um texto em forma de tirinha, que também é considerado um gênero textual. Você pode desenvolver um diálogo, né, entre 2 ou mais pessoas falando sobre essa onda aí de notícias falsas. Use sua criatividade e sua imaginação. Combinado? Encerramos aqui então a correção dessas atividades, semanas 1 e 2 do PET volume 3. Eu aguardo todos vocês lá no link das atividades que já foi mandado aí no grupo para vocês. Por favor, façam as atividades, não deixem acumular, porque não são grandes, mas quando você extrapola o tempo, então é que se torna algo difícil de ser realizado. Combinado? Um grande abraço para vocês, meninos. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês estejam bem juntamente com a família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!